Estamos ansiosos para estarmos fisicamente com os irmãos, né? Mas enquanto esse dia não chega, estamos aproveitando das ferramentas que o Senhor nos concede para que possamos estar assim propagando a mensagem de Deus, em especial para os irmãos da nossa igreja, a ECPI, e todos os demais que porventura tenham acesso, né, à nossa live. Espero que todos estejam bem, né? Nós vamos aguardando aqui enquanto os irmãos vão entrando. Vamos conversando um pouco com os irmãos. Como vocês já sabem, às quartas-feiras, sextas e domingos, e domingo pela manhã, inclusive com a EBD, com o nosso diácono Diogo, né, que é o responsável, o superintendente da Escola Bíblica Dominical, nós estamos trazendo os trabalhos da IECPI para a casa dos irmãos, né? E nós temos tentado trazer isso da melhor maneira possível. Hoje pela manhã nós tivemos a EBD, foi feito diretamente lá de Serrinha, né? Um interior aqui perto, do Rio Grande do Norte, e nós somos edificados ali com a nossa lição sobre cosmovisão. Então eu espero que você que vai se achegando aí, como eu costumo dizer, vá tomando assento, vá se concentrando, não permita que nada tire sua atenção a partir de agora, para que nós possamos estar meditando na palavra do Senhor. Nós vamos orar, nós vamos ouvir um louvor dos nossos salmos e hinos, né? Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, e hoje um dia muito especial, né? Um dia em que nós comemoramos o Dia das Mães. Espero que todas as mães estejam bem, com saúde, né? E com os filhos ao redor da sua mesa, que eu acredito isso traga bastante alegria ao coração de quem é mãe, de quem é pai, né? E hoje especialmente hoje no Dia das Mães. Então, você que é mamãe, meus parabéns. É uma dádiva, é um presente de Deus, você poder ser mãe, não é? Levar no seu ventre por 9 meses uma vida, tendo esse contato primeiro. O pai só aguarda, né? O pai fica ansioso por ver ou por ter em seus braços o seu filho, mas a mãe ali já compartilha no seu ventre esse contato íntimo, direto e profundo com a criança. Então isso é muito bom, isso é um presente de Deus realmente na vida de vocês, e não é à toa que há uma adagem popular que diz que por trás de todo grande homem tem sempre uma grande mulher, e eu concordo com isso plenamente. O homem só é completo, não é? Se ele tiver ao seu lado uma esposa que lhe compreenda, e que seja compreendida, que ame, que seja amada, e que seja auxiliadora, não é? Não fique à margem da situação, à margem da família, mas que esteja ali atuante. E será sobre isso que nós vamos falar hoje à noite, né? Nós encontramos aqui na palavra do Senhor um assunto bastante propício para falarmos, né? Tem tudo a ver com o atual momento, com esse dia, com essa data tão especial. Então você que já está chegando, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, né? Já que esse vídeo também é colocado no canal Salos na internet, fica à disposição de quem quiser assistir. Então, eu vou colocar aqui inicialmente, vamos orar, né? Eu acredito que já estou vendo aqui que já está chegando algumas pessoas. Sejam bem-vindos a todos. Hoje eu não vou poder mencionar muito bem os nomes, aliás, eu vou sim, se eu conseguir aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não, vou deixar assim, eu ia abrir o tablet aqui, mas tá bom. Daqui dá para ver pelo computador que estão chegando pessoas, só não dá para ver o nome, devido à distância. Mas sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Então ore comigo, hoje é domingo, dia do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai mais uma vez falar conosco. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, meu nome é Sandro Máximo, né? Sou dirigente aqui da obra no Parque Industrial, na IECPI. Somos afiliados à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, cujo presidente nesse atual exercício é o reverendo Ismael Ornilo. Nós somos também campo missionário da Igreja do Ligeiro, lá de Campina Grande, cujo pastor-presidente é o nosso pastor Marcos Barbosa, a quem mandamos a ambos uma saudação, um abraço. Amém? Vamos orar. Meu Senhor, Deus e Pai, mais uma vez estamos, Senhor, em Tua presença,
e te pedimos a tua intervenção em nosso meio. Ser conosco, Senhor, nos ajuda em nossas deficiências, em nossas necessidades, pois somos carentes, Senhor, da tua boa mão, da tua vontade, dos teus conselhos, da tua providência. Senhor, toma em tuas mãos os dirigentes do mundo, Senhor, os presidentes das repúblicas, os governadores, Senhor, deputados, senadores, prefeitos, seus secretários, todos, Senhor, que exercem poder nesta terra, concedido pelas tuas mãos, pela tua permissibilidade, e dá-lhes, Senhor, capacidade, Pai amado, sensibilidade para entender o que o povo precisa, para que sejam conduzidos, Senhor, pela tua vontade, para que nós não venhamos a perecer. Nos ajuda, Senhor, em tudo quanto nós necessitamos, pois temos certeza que de tuas mãos nos vem a providência. Então nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos estar com brevidade, juntos, mais uma vez, no tempo, não é, irmãos? Matando a saudade. Então vamos ouvir aqui mais um hino, ou melhor, um hino do nosso Salmos e Hinos, hino de número 70, para a nossa meditação, em nome de Jesus. Aleluia. Tuas obras te coroam. Hino, Salmos e Hinos de número 70, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos meditar hoje, irmãos, no Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 31. Provérbios 31. Muito interessante, é o finalzinho do livro de Provérbios, o último capítulo. E esse texto, irmão, nada mais é do que os conselhos de uma mãe para o seu filho. Que coisa tremenda, né? Que conselhos uma mãe daria para o seu filho? E esse filho em especial é o rei Lemuel, rei de Massá. Então, nós vamos ler esse texto, nós vamos extrair dele tudo aquilo que Deus já colocou em nosso coração, na perspectiva de que Ele venha falar conosco, através de sua santa palavra, amém? E nós vamos, como eu sempre digo, partir do pão e vamos aqui, cada um recebendo a sua porção e alimentando a sua alma e recebendo conhecimento para ser aplicado nas nossas vidas, amém? Eu vou ler inicialmente, irmãos, apenas 3 versículos como introdução. Mas antes de nós lermos esses versículos, que são os versículos número 28, 29 e 30, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito deste livro, o livro de Provérbios. Livro de Provérbios, ou Provérbios de Salomão, como é conhecido.
ele está inserido na categoria dos livros sapienciais ou de sabedoria, poéticos do Antigo Testamento. Livro de poesia, de sabedoria ou sapiencial. Amém? É uma coleção de coleções que exaltam um padrão de vida desejado. São conselhos, frutos da sabedoria, da vivência, do conhecimento, que o rei Salomão aí, ele redige alguns, ele copia e edita alguns conselhos, né, de sabedoria de outras pessoas, e assim faz essa coletânea de conselhos, vamos dizer assim. E quais são os temas abordados nesse livro, né, de Provérbios? De maneira geral, o tema mais recorrente é o temor a Deus, que nos leva à submissão à sua vontade e que é também o princípio da sabedoria. Então, o temor a Deus, que nos leva à submissão à sua vontade e que é o princípio da sabedoria. Então, levanta questões também sobre valores, comportamento moral, e tenta revelar aí um significado da vida humana e uma conduta direita, né? É um comportamento moral exemplar e desejado que estes, quando esses conselhos foram editados, buscavam atingir como objetivo. Amém? E quando esse livro foi escrito, irmãos? Esse livro foi escrito aproximadamente por volta do ano 900 antes de Cristo. 900 anos antes de Cristo, o livro de Provérbios começou aí a ser redigido por Salomão. Então, os 3 versículos, depois dessa breve introdução, só para que nós possamos nos basear, são o seguinte: 28, 29 e 30, como eu falei. Levantam-se seus filhos e lhe chamam deitosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Então, hoje, dia das mães, um momento muito propício de nós falarmos sobre que virtudes são essas que uma mãe amorosa, que cuida do seu filho, lhe oferece em forma de conselhos, né? Que virtudes são essas que ele aconselha ao seu filho que uma mulher deve ter? Então, voltando ao início, nós vamos falar aqui alguns versículos. Como são muitos, não vamos nos ater a todos, mas aqueles principais. Então, nós vimos aqui no início do capítulo 31, no primeiro versículo, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então, são os conselhos amorosos de uma mãe. E como não podia faltar, um cachorro latindo, né, irmãos? Sempre tem algum barulho fora daquele que a gente deseja aqui, para podermos meditar na palavra do Senhor. E ela inicia, né, os seus conselhos, e no verso 3 ela diz: não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destrói os reis. Então, nós lemos inicialmente o versículo 28, 29 e 30, que é o desfecho aí, né, do louvor da mulher virtuosa, que essa mulher que procede de determinada maneira, ela é premiada com honra, com louvor, com reconhecimento. Mas lá no início, né, do capítulo que nós acabamos de ler, a partir do verso 3, ela começa a aconselhar justamente para fugir de mulheres que têm um comportamento totalmente diferente daquele comportamento que seria elogiável, que seria padrão. E isso é secular, irmão, isso é milenar, vamos dizer assim. As mulheres têm uma importância muito grande na vida dos homens. Elas tanto levantam os homens como os derrubam. Tanto fazem com que eles ajudem a que eles tenham sucesso, como fazem com que o fracasso bata à sua porta. Então ele começa no verso 3 dizendo: não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Veja o caso aí de Jezabel, veja o caso
de Dalila, né? Mulheres que foram inseridas e que, de certa forma, perseguiram, destruíram, combateram, né? Aquilo que é normal, que é padrão, com um comportamento totalmente diferente do comportamento que é elogiável. Então a mãe aí se preocupa em aconselhar o seu filho. E qual é a mãe que não dá conselhos, né? Vamos falar da mãe hoje. Vamos deixar o pai um pouco de lado, que também aconselha, mas a mãe se preocupa, né? A mãe tem um olhar muito mais minucioso, vamos dizer assim, já que é característica das mulheres serem mais detalhistas, em sua grande maioria, e consegue perceber o comportamento não comum no seu filho, na sua filha, né? Na sua prole, talvez muito mais do que o pai, muito mais do que as outras pessoas, visto que ela tem aí uma intimidade, né? Tem aí um laço, né? Materno muito íntimo e profundo com os seus filhos. Então a mãe começa aconselhando isso, fugir daquilo que é ruim, fugir das mulheres que destroem, que ao invés de construir, derrubam, que ao invés de edificar, derribam, né? E vai aconselhando o seu filho que ele não se achegue a bebida forte, né? Beber vinho, isso não é próprio de um rei, nem de príncipes. Vai aconselhando de maneira como este filho deve se comportar, qual é o comportamento moral e ético que a figura de um rei, né, deve ter, onde as pessoas devem observar tal comportamento e assim honrá-lo, admirá-lo. E a mãe faz isso com seu filho, com o rei Lemuel. No verso 5, para que não bebam, ela dá um conselho para que se afaste das bebidas e diz o motivo pelo qual. Porque se beber, né, ficando ébrios, vamos dizer assim, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Então ela compara aí a bebida como sendo algo que destoa, né, o pensamento, algo que inverte ou converte, né, as ações para o sentido contrário do que se necessita. Um rei que tem por objetivo reinar sobre um povo e cuidar dele, estando fora de si, ele vai cuidar de outros propósitos e vai se esquecer do seu povo e não vai praticar a justiça, como ela vai dizer aqui. Então nós vamos pular aqui para o verso 8, quando ela diz: abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Haja como um rei, não é? Se afaste das mulheres perigosas, se afaste daquilo que deseja o seu coração, as concupiscências da carne, e se apegue à justiça, se apegue ao povo, ampare o desamparado, socorra o necessitado. Afinal de contas, Lemuel era rei, e esse conselho é de uma mãe para o seu filho. E nós também podemos assimilar ou absorver, né, esses conceitos para nossas vidas, fugindo, e isso até, melhor me expressando, serve de argumentos para que nós possamos também aconselhar os nossos filhos. No verso 9, abra a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então, ela começa a fazer um aconselhamento administrativo da vida de um rei, vamos dizer assim. Ela citou alguns tópicos: fugir da mulher, aquela que destrói e não edifica, fugir de um comportamento dissoluto e se importar com as coisas do reino, né? Com os necessitados, com os desamparados, e ser esse socorro na vida deles. E agora, a partir do verso 10, que nós vamos dar mais ênfase, desse versículo para frente, né? Ela começa a valorizar, a louvar as virtudes que uma mulher deve ter para ser considerada honrada, de maneira que ela tenha uma vida honrosa. E essas virtudes na sua vida atingem, né, os demais entes da família, atingem o marido, os filhos, e atingem também as pessoas que não fazem parte da família, mas que convivem com ela. Isso é muito interessante, irmãos. Ele começa a partir do 10. A mãe de Lemuel, né? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias, né? Algumas pessoas diz rubis, pedras preciosas. Então veja que coisa interessante. Ela começa, a partir do verso 10, a esse louvor da mulher virtuosa,
perguntando onde se achar, quem achará. Então dá uma ideia, irmão, de ser difícil, de ser algo não muito fácil de se encontrar, até porque nós temos exemplos, você deve ter também, de famílias que são destruídas por comportamentos dissolutos, né, da esposa, do marido, mas em especial aqui, como o texto fala, da mulher, não é? Então essa mulher difícil de ser encontrada, tão difícil que o seu valor excede a de grandes tesouros, a de finas joias, a de muitos rubis, né? E ela começa a falar agora das virtudes que culminam no versículo 28, 29 e 30, que nós lemos no início. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Então o marido confia na esposa. E num relacionamento, né, entre um casal, tem que haver esse sentimento de confiança, para que ambos caminhem em uma só direção, para que não haja nenhum outro sentimento que não seja o de amparo, o de amor, o de compreensão, porque a desconfiança leva a outros sentimentos danosos. Como o pai, ou melhor, como a mãe também, precisa confiar nos seus filhos, e os filhos precisam confiar nas suas mães, não é? É muito triste, existem muitos exemplos por aí de tristezas sem fim, profundas, agudas, que os filhos trazem a seus pais, quando se envolvem por caminhos que não deveriam andar, por lugares que não deveriam frequentar, por amizades que não deveriam ter. E isso é prejudicial a toda a família, não só aquele que pratica o mal, que peca, que vai pagar o preço por isso, mas também atinge com toda sorte de sentimentos ruins a mãe, o pai, a família por completo. Então, a confiança é algo que extremamente necessário. A confiança é algo extremamente necessário para que qualquer relacionamento progrida. Verso 12: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, uma das virtudes dessa mulher é que ela é bondosa. Ela não se achega àquilo que é ruim, que é mal. Ela pratica o bem, né, de uma forma geral, de uma maneira mais ampla. O bem que nós conhecemos, o bem que nós aprendemos. E isso não é uma coisa esporádica, é todos os dias da sua vida. É uma virtude. Uma pessoa ser bondosa, caridosa, beirando aí a prudência no comportamento, não é? Sendo amável, piedosa. Isso aí faz parte dessas virtudes que a mãe do rei Lemuel diz ter, ou diz para que ele busque, né? Na mulher, nessa mulher virtuosa. No verso 13: busca lã e vinho, e de bom grado trabalha com as mãos. Então é aquela mulher que não reclama do que faz, não é? É uma virtude. Não é uma mulher rixosa, que reclama de tudo. Muitos casais, irmãos, sofrem com isso, porque por vezes a esposa, sem sabedoria, vai recepcionar seu marido, vindo do trabalho, cansado de um dia de luta. Ao invés de ele encontrar um lugar de descanso, de repouso, encontra um mar de murmurações, de faltas, de queixas, e no seu coração começa a brotar um desejo de se demorar cada vez mais para chegar em casa, porque a casa se tornou lugar de lamento, um lugar de murmuração, um lugar de queixas, não é? E quem gosta de ouvir queixas? Então muitas vezes as esposas escolhem momentos errados para conversar com seus maridos e não usando assim de sabedoria. Isso pode ser recíproco também, mas no caso do provérbio, vamos direcionar a mulher virtuosa e o contrário dessa mulher virtuosa. Então, ela busca lã e de bom grado trabalha com as mãos. É uma mulher que sabe, tem habilidades, não é? É ensinada desde a sua juventude pela sua mãe, né, a como cuidar de uma casa. E isso está sendo uma coisa muito complicada nos dias de hoje, irmãos, porque muitas das nossas crianças estão sendo criadas de maneira mimada, que não aprendem a fazer absolutamente nada, né? E quando se casam, são pessoas inexperientes, né?
São pessoas que não conseguem lidar com o seu lar no que tange ao cuidar dele, a preparar as refeições, né? a limpeza do ambiente, esse tipo de coisa. E eu estou lembrando aqui de alguns exemplos de pessoas que não sabem, filhas que recém-casadas ligam para a mãe desesperadas, perguntando como fazer uma carne de sol, né? Que não tem o que fazer, é só cortar, lavar e assar, porque nunca fizeram. Então é necessário sim que as mães de hoje ensinem as suas filhas, futuras mães do amanhã, a como cuidar dos seus lares, né? Como manter ali organizado. Eu louvo a Deus pela minha esposa, a título de exemplo. Eu me casei, irmãos, eu tinha 25 anos de idade, e minha esposa, quando eu a conheci, tinha 15, e com 16 nós casamos. Mas desde assim que nós estivemos juntos dentro de um lar, ela sempre foi uma mulher zelosa, uma dona de casa exemplar, até hoje, graças a Deus. E me surpreende a cada dia, né? Só um exemplo que veio aqui na minha mente agora, por exemplo, né? Essa parede que vocês estão vendo aqui, ó, esse 3D foi ela que fez, de montar a placa com gesso, esperar secar e tudo mais, e aplicar na parede. E quando eu chego em casa, estava essa obra sendo executada. Então, esse cuidado, esse zelo com as roupas, com as meninas, com o vestir. Às vezes eu vejo a camisa apressadamente e ela está amassada, ela tire, vamos botar outra. Esse cuidado, irmãos. Então, as meninas têm que ter esse tipo de coisa, esse tipo de atenção. Porque isso agrada ao coração masculino. Esse cuidado, esse zelo, né? Essa demonstração de amor, de carinho. E às vezes isso é raro, porque há por vezes um individualismo dentro dos lares, onde cada um puxa para um lado, não é? A falta de intimidade até. Por exemplo, há pessoas que, sob o pretexto de terem as suas coisas, né? Tem o seu smartphone, a senha do Facebook de um, o outro não sabe. A senha do Instagram de um, o outro não sabe. Por que não dividir, né? Por que não tê-la? Está escondendo alguma coisa? Aí vem os pensamentos. Então, a mulher sábia edifica a sua casa. A louca, com as próprias mãos, destrói. Eu sei que isso é um comportamento, às vezes, por vezes, também masculino. Mas no caso, como eu falei, as mulheres também têm esse comportamento. E é disso que o provérbio aqui trata, o texto trata. E vamos lendo aqui mais um pouquinho. E no verso 15 ela diz: ainda noite, ainda noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. É uma mulher que administra, é uma administradora. Eu conheço muitas mulheres assim, que ao lado do marido levam à frente o negócio, que ao lado do marido estão ali protegendo a família, guerreando pela família, guerreando pelo sustento. Eu conheço famílias assim, mulheres dignas de menção, de serem mencionadas na ausência delas, como exemplo de mulher, como exemplo a ser seguido. Pois muitas assim não fazem. Se sentam e se acomodam e esperam tão somente que o marido, o provedor, né, do lar, sozinho trabalhe, sozinho eduque, sozinho faça as coisas. E quando se divide é melhor. Né? É melhor que sejam dois do que um, em o mesmo pensamento, né, ali protegendo a família. Então, ela se levanta de madrugada para pôr as coisas em ordem, para administrar, para dar as ordens para as servas. Né? Afinal de contas, é um conselho para um rei. E esse rei precisa ter ao seu lado pessoas que o ajudem. No caso, a sua esposa. Examina, verso 16, examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. É uma mulher que sabe ponderar, que sabe, vamos trazer para os nossos dias, negociar. Né? Ela analisa e toma conta. Eu, na minha carreira secular, né, por onde eu andei, em hotelaria, conheci muitas mulheres que deixavam muitos homens para trás na área em que trabalhavam, na administração dos seus setores. E aquilo era admirável, porque se existiam homens que não davam conta do recado, haviam também mulheres que exerciam muito bem a sua função. Então existe sim esse tipo de comportamento. E se nós pudéssemos, irmãos, não é? Isso fica até de maneira
subjetiva na nossa mente, porque se nós pudéssemos relacionar as características que as pretendentes ou os pretendentes ao noivado, ao casamento tivessem, né, para que nós pudéssemos atar, né, pudéssemos casar, fosse mais fácil, mas isso não existe, né, irmãos? Quando nós nos relacionamos, existe aí um percentual muito grande de emoção, de amor, e o amor é cego muitas vezes e passa por cima de muitos comportamentos que vão nos fazer sofrer no final. Então, se pudesse ter uma listinha assim: você quer namorar comigo? Você é preguiçosa? Não. Você gosta de fazer os trabalhos domésticos? Não. Você, né? E vice-versa. Se ela pudesse perguntar ao marido: você é trabalhador? Você gosta, né, de conversar? As coisas pertinentes ao universo feminino. Mas nós sabemos que não é assim, né? Nós temos que pedir prudência ao Senhor, ter prudência e pedir discernimento ao Senhor, para que no período do namoro, que é o período do conhecimento, a gente vai identificando esse tipo de coisa. Se você, mulher, se você, moça, namora com alguém que passa maior parte do tempo deitado, que é preguiçoso, pondere, porque no futuro talvez isso venha lhe trazer mal, né? Venha lhe prejudicar. E assim por diante. No verso 17: cinge os lombos de força e fortalece os braços. É uma mulher disposta, né? Uma mulher que não tem medo de trabalho. Ela percebe que o seu ganho é bom, e sua lâmpada não se apaga de noite. Uma mulher precavida, prevenida, né? Que pensa mais tarde, quem pensa no amanhã. Quantos conselhos eu não recebi da minha esposa que eu não percebia no primeiro momento? Quantas orientações ela já não me trouxe, que me fez ponderar, desistir, voltar, começar de novo? E quantas vezes eu não errei insistindo, né, no meu ponto de vista? Eu acho salutar, irmãos, essa reflexão de que nós homens devemos sim ouvir nossas esposas, pois Deus as colocou, né? Deus a colocou ao nosso lado para esse fim, para nos aconselhar, para nos auxiliar e juntos crescermos. Então hoje é dia das mães, e a mãe tem um papel fundamental, né, junto ao marido e junto aos filhos, aconselhando. É a mãe que passa a maior parte do tempo, pelo menos de maneira geral, com os filhos. Ela que evidentemente, ela eficazmente, vamos dizer assim, educa, porque está ali todos os dias tomando conta e vivenciando as experiências dos filhos, como estão indo na escola. O pai chega de tarde, chega à noite, já cansado. Há ocasiões que os filhos só veem os seus pais na folga dele, porque quando ele sai para trabalhar de madrugada e chega de madrugada, o filho está dormindo. Então ele fica com a maior parte do tempo de contato com a mãe, né? E a mãe tem sim essa obrigação, né, essa responsabilidade, esse dever em amor de educar os seus filhos. Verso 19: estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. É uma mulher que sabe tecer, que usa a máquina ali de fiar, né, de fazer tecido, de qual gênero seja, para aquecer a família, para proteger. E ela também, no verso 19, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. É uma mulher que abençoa. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. É uma mulher que providencia as roupas do corpo, o agasalho. Ela mesma fabrica ou compra, né? Já que falou aqui em máquina de tecer. Então, e essa cor escarlate, ele usa aqui, no verso 22, ele diz assim: faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura. São as cores da realeza, não é? As cores difíceis de serem encontradas naquela época. O carmesim, o vermelho, o púrpura, eram coisas finas, caras, e essa mulher se providencia esse tipo de coisa. Ela tem o melhor para a sua família. Eu sei que, se tratando de bens materiais, os pais querem sempre dar o melhor para os seus filhos, mas nem sempre isso é possível. Existem coisas que as nossas mãos não alcançam, e nós queríamos oferecer, mas não podemos, pelo menos num primeiro momento. E vai ter coisas que nós nunca vamos poder dar, dada a distância de nós. Mas existe uma coisa, amado irmão, amada irmã, mãe,
que nos assiste hoje, que você pode deixar para os seus filhos, e que isso ninguém pode arrancar deles, e que isso vai edificar a vida deles, sendo eles prósperos ou não na terra. É o temor ao Senhor, é ter sempre um louvor de gratidão nos lábios a Deus, é esse desejo de estar com Deus, é a fé implantada, é o testemunho dado na sua própria vida, que vai servir de exemplo para o filho, para a filha, para a família. Porque bem sabemos que os pais são exemplos para os filhos. A psicologia fala sobre isso. Segundo Sigmund Freud, muitos dos traumas que os adultos têm foram adquiridos na infância, quando as fases não eram vivenciadas da maneira correta, segundo ele, e havia ali uma quebra, um bloqueio, um choque, e isso trazia trauma para o futuro. Então, sim, as mães devem ter esse desejo de deixar para os seus filhos esse temor ao Senhor, trazendo uma leitura bíblica diária, dependendo da idade das crianças, trazendo ali historinhas bíblicas para que elas possam ler, louvores, como nós estamos vendo aí nesses últimos dias de quarentena, nas mídias sociais, as crianças louvando, orando, pregando até a palavra, fazendo menção do nome do Senhor. Que coisa linda, porque aprendem com os pais, elas veem a figura dos pais, da mãe, e elas vão ali se habituando e começando a exercer tal coisa. Verso 22, nós já lemos. Verso 23, seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Essa mulher virtuosa que faz todas essas coisas traz tamanha admiração dos outros, que o seu marido se torna respeitável. Não, esse é o irmão tal e sua digníssima esposa fulano e tal. Traz dignidade para o marido. O marido é conhecido pela esposa. E como eu falei, essa entre aspas, irmãos, ostentação de caráter, de comportamento, está sendo algo muito raro nos dias de hoje, porque a ostentação está se tornando carnal, mundana. Há maridos que expõem as suas esposas. Não basta ela ter para o marido, todas as suas características próprias e peculiares, ele a expõe para os outros também. Não de maneira salutar, mas de maneira impura. E isso é algo que deve ser evitado das nossas vidas. Verso 24, ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. É uma mulher, meu irmão, que é uma mulher que sabe fazer as coisas. Eu me lembrei agora de uma, que junto com seu esposo são de grande estima para a nossa família, para a minha família. E eu me lembrei por causa desse versículo, quando fala que ela faz roupas de linho e vende-as e dá cinta aos mercadores. Então nós temos a nossa querida irmã Cida, esposa do diácono Janilson. É uma mulher que não para, que enxerga oportunidades onde ninguém vê. Ela é uma artista plástica, ela é uma artesã, ela consegue fazer de algo que é desprezível para os outros, algo frutífero, que ajeita, conserta, renova, faz novo e vende. E assim traz recursos para a sua casa. Então, juntamente com o seu marido, edificam o seu lar, educam o seu casal de filhos, Julinha, que casou recentemente com Lucas Taveira, nosso amado Lucas, e Vinícius. E estão ali sendo mantidos por esse casal, lutador, batalhador, E como eu falei, nossa irmã Cida, ela tem essa capacidade. Uma mulher que luta, que enxerga, que vê, que está à frente. Vamos lá, vamos fazer. Que tem o dom da culinária, irmãos. Ela sabe cozinhar como ninguém, então tem nos ajudado bastante em nosso ministério, em nossa comunidade. Então, ela também é mãe, luta por seus filhos, juntamente como tantas outras irmãs que são mães da nossa igreja, que têm as suas características peculiares, que são elogiáveis, que nós percebemos, aquelas que lutam pela sua família, aquelas que mantêm os seus filhos longe do marido muitas vezes, porque é separado, divorciado, não sei, mas estão ali firmes, lutando como leoa, protegendo a sua prole, porque amor de mãe é insubstituível, irmãos. Até a própria palavra do Senhor,
Usa isso como exemplo, ainda que uma mãe que ainda amamenta, né, ou com filho no seu ventre, venha se esquecer de vós, eu de modo algum me esquecerei de vós, diz o Senhor. Então ele usa a mãe, ele usa a figura da mãe para exemplificar. Porque eu sei que os dias são maus, eu sei que existe muita coisa errada nesse mundo, existem mães que nunca mereceram ser mães, né, porque abandonam seus filhos, muitas delas abortam, assassinam seus filhos ainda no ventre. Eu sei que existe esse tipo de coisa, mas na sua maioria as mães lutam, dão as suas vidas pelos seus filhos, por seus filhos. Então no verso 25, a força e a dignidade são os seus vestidos, e quando ao dia de amanhã não tem preocupações. Tudo isso é uma mulher que faz, irmãos. Tudo isso são características pertinentes a uma mulher virtuosa. Isso nos ensina você, mulher, e ensina a nós, homens, a identificarmos isso e também absorvermos alguns desses exemplos para nossas vidas. Ser mais atencioso, não é? Ser mais perspicaz nas coisas, mais úteis no próprio lar. E quando se trata aqui, me veio à mente as vestes. Na nossa comunidade, irmãos, eu nunca me preocupei em trazer uma doutrina específica, um uso e costume específico sobre vestes para as nossas mulheres, para as nossas jovens, né? Para as mulheres da nossa igreja, para as mães da nossa igreja. Porque nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos orienta. E uma mulher cristã, uma jovem cristã, antes de sair de casa, ela deve se olhar no espelho e se perguntar: eu estou vestida de maneira digna de ir ao templo para edificar o nome do meu Senhor? Essa é a primeira barreira, é a barreira dela. É o Espírito Santo de Deus que está nela. Mas também existe a barreira do marido, da família, dos filhos. Meu amor, essa roupa não está legal para você ir hoje para o culto. As filhas, painho, essa roupa não está legal. Existem esses filtros, irmão, porque nós estamos saindo de casa para qualquer lugar, para qualquer evento. Quem olha para nós tem que enxergar a pessoa de Jesus. Então eu não acho salutar muitas vezes, se for um caso muito excepcional, muito abusivo, de você trazer uma doutrina para um púlpito que fale da maneira que você tem que se vestir. E o Espírito Santo de Deus não habita em você? Você não sabe quais são, né, as doutrinas básicas que nos fazem agradar a Deus e não praticá-las, ao contrário, vamos desagradá-lo? Então fica aí o recado, não é? Esse parênteses aberto aqui sobre as vestes. Mulheres e homens, saibam se vestir de maneira que honrem, né, e que enalteçam o nome do Senhor. Eu sei, irmãos, existem casos que de sopetão acontece que os irmãos ficam sabendo para onde olhar, para onde virar o rosto, dada a falta de sensibilidade de muitas pessoas, ou de algumas pessoas. Verso 26, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. A sabedoria tanto é salutar, irmãos, para o homem como para a mulher. E nós sabemos que a mulher fala muito mais do que o homem, né? Há pesquisas que já trataram disso, né? Que a mulher fala uma quantidade X de palavras muito maior do que a dos homens. E como nós sabemos que na multidão, no muito falar, melhor dizendo, a loucura, nós temos que ter sabedoria, tanto mulheres quanto homens, no que falar, né? Como falar, quando falar. E a Bíblia nos recomenda também a ficarmos calados, né? Porque aquele que se cala passa por sábio. A gente muitas vezes, muito falar, expressa coisas que não agradam, não provém do coração, provém da garganta e não edificam ninguém. Verso 27, atende ao bom andamento da sua casa e não come pão da preguiça. Não come o pão da preguiça. Mulher preguiçosa existe, irmãos? Existe. É só você chegar na casa de alguém e ver. E homem preguiçoso, irmãos, existe? Existe. Existem homens que, vamos dizer assim, irmão, de uma linguagem que você entenda, o homem da casa é a mulher, né? Que levanta de madrugada para trabalhar enquanto ele dorme. Então é bom termos cuidado com isso. Qualquer coisa nós vamos ter com a formiga, né? Ó preguiçoso, diz a palavra de Deus. Mas todas essas características formam aí a mulher perfeita, não é? Para sair nos parâmetros de Deus,
nos parâmetros comportamentais, de moral, de ética, de vivência desse povo dessa época, mas que também é salutar para os nossos dias. Eu sei que a ética e a moral secular, mundana, evolui com o tempo, não é? O que era comum há 40, 50 anos atrás, não é comum hoje. Veja como as mulheres e os homens iam para a praia, né? Iam à praia, melhor me expressando, nessa época e como vão hoje. Mulheres não frequentavam a faculdade, e hoje sim frequentam. Então, a moral e a ética que influenciam o comportamento humano variam com o tempo, mudam com o tempo, entre aspas, se amoldam com o tempo, mas a ética e a moral de Deus é contínua, é perene, é única, ela não muda, ela permanece. Então esse comportamento para a mulher virtuosa, que foi escrito 900 anos antes de Cristo, é peculiar para nós hoje, é cabível para nós hoje, é admirável para nós hoje, e deve ser algo que deve ser estimulado, né? Finalizando os últimos versículos. Levantam-se os filhos, essa mulher que faz tudo isso, levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Então a mulher que deve ser elogiada, que deve ser respeitada, que deve ser amada, que deve ser notada, ela fazendo essas coisas tem uma grande chance aí de ser percebida, né? De ser honrada, de ser enaltecida como figura importante dentro da sua casa, dentro do seu lar, na sua comunidade, na sua família em geral, na sua igreja, no local de trabalho, na sua faculdade. É uma mulher respeitada. No verso 30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E esse aqui, irmão, é o versículo áureo deste capítulo 31. Já que é um conselho de uma mãe para um filho que é rei, que ocupa uma posição proeminente, uma posição importante, que tem muitos súditos, que exerce o poder, precisa de sabedoria, e ela vê na pessoa da mulher algo que vem a somar nesse reinado, algo que vem a somar nessa administração. E ela resume tudo: que enganosa é a graça e vã a formosura, ou seja, o aparente, o momentâneo, a beleza que é efêmera. Um dia ela se acaba, um dia ela passa. Aquilo que é perfeito para os seus olhos deixa de ser, porque a gravidade não perdoa, né? Os cabelos ficam grisalhos, os cabelos vão embora, né? A gordura se acumula nos locais devidos. Mas existe uma coisa que permanece, existe uma coisa que é persistente, que enfrenta o tempo, que não cede a ele, muito pelo contrário, nos fortalece, fortalece a mãe, fortalece a mulher, fortalece a filha, quase que não sai. É o temor ao Senhor. E esse temor não entenda como medo, entenda como respeito profundo, como uma consideração grandiosa, como algo que é maior do que nós. Então a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, independente da idade, independente do formato do rosto, das rugas da pele, da cor do cabelo, da altura, do tamanho, cor da pele, seja lá o que for. Se ela teme ao Senhor, ela vai ser virtuosa. Ela vai tentar proceder de maneira que agrade a Deus, e agrade ao seu marido, e agrade à família, e agrade ao próximo, e assim ela será agradada, será mencionada, louvada e honrada. Temer ao Senhor. E o verso 31, dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. É uma consequência. Nada se consegue de um dia para a noite, irmãos. O nosso caráter, né, o caráter das nossas crianças é formado com o tempo. É um acúmulo de informações, e aquilo tudo junto vai moldando o seu caráter. É um acúmulo de exemplificações através dos entes que estão ao seu lado, pais, família, que vai moldando o caráter. Se ele faz alguma coisa errada e é advertido,
ele vai tendo um conceito sobre aquilo. Se ele faz algo errado e ninguém diz nada, ele vai moldando também o seu conceito com relação àquilo e vai ter um caráter distorcido. Então nada é do dia para a noite, né? Nada é do dia para a noite. É uma sequência de acontecimentos e de fatos. Então, para se chegar num conceito de mulher virtuosa, de homem virtuoso, há um processo de aprendizagem, de intimidade, de santificação, de aconselhamento com Deus, de pedir a Ele ajuda, socorro, porque somos falhos, né? Somos tendenciosos ao erro, a fugir de Deus. Então é uma luta constante. Então bom seria para nós, e bom será para nós, já que a Bíblia diz também que melhor é o final das coisas do que o início delas, é que ao término da nossa carreira fazemos como Paulo, guardar nossa fé, terminar ali de maneira honrosa e olhar para trás e ver que demos o nosso melhor, que fizemos o possível, que o fruto das nossas mãos prosperou, que são os nossos filhos, que a nossa herança continua o nosso legado, que os nossos filhos continuam temendo ao Senhor, louvando o seu nome, e assim o nome do Senhor é perpetuado na nossa família. E a mulher tem grande importância nisso. As mães têm grande papel nessa função, nessa tarefa de educar os seus filhos no temor do Senhor. Então, ficam aqui registrado o meu louvor a Deus pela vida de todas as mães, pela minha mãe, Zuleide Fernandes Máximo dos Santos, que está lá em João Pessoa, na Paraíba. Nós estamos aqui, Natal, Parnamirim, Rio Grande do Norte. E cada um sabe da sua história, né? Cada um sabe a mãe que tem, né? E eu amo a minha mãe, e eu sei o que ela passou para que nós tivéssemos a educação que tivemos. Se eu sou o homem que sou hoje, grande parte disso vem da minha mãe, dos conselhos, das surras de corda, das surras de rapacoco, de sandália, que foram bem pertinentes, bem aplicadas, no momento certo, e que foram ali juntando, né? E moldando o nosso caráter. Porque a Bíblia também nos diz, irmãos, fustiga o teu filho com vara, nem por isso morrerá. A disciplina é necessária. Espancar não. Não se trata de espancar é outra coisa. Mas a disciplina sim é necessária, para não criarmos filhos mimados, que batem nos seus pais, batem nos professores, que emburram nos pisos dos shoppings e ficam ali deitados fazendo escândalo. Falta de disciplina. Mas cada um tem os seus filhos, não é? E educa da maneira que lhe apraz. Então fica aqui o meu louvor às mães. Vocês são heroínas, são vitoriosas, e que Deus lhes dê sabedoria, entendimento e compreensão, para que o fruto do ventre de vocês, que são os seus filhos, né? Cresçam e continuem temendo ao Senhor. Amém? Era essa a palavra para hoje. Espero que todos tenham tido proveito. Nos vemos em nome de Jesus, e assim Deus quiser, quarta-feira, para a honra e glória dele. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.